E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito da Lua e do Sol. Qual a importância de nós estudarmos acerca da existência eterna, tanto da Lua quanto do Sol? Será que a gente tem base bíblica para isso? Será que faz diferença a gente estudar e querer compreender se de verdade vai existir tanto a Lua como o Sol? Bom, então primeiro eu quero apresentar aqui alguns textos e mostrar que sim, tanto a Lua quanto o Sol vão existir. Isto é um propósito de Deus. Lembra que quando Jesus ele está falando para as ovelhas para entrarem no reino, lá em Mateus capítulo 25, ele diz assim: entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, o que tinha na fundação do mundo? Deus tinha feito dois luminares, um maior para governar um dia e um menor para governar a noite. Claro que isso aponta, né? Uma coisa é apontar, outra coisa é ser. A Lua, por exemplo, aponta para Cristo, mas a Lua não é Cristo, né? Nem o Sol é Cristo. A Lua é um satélite, né? E o Sol é uma estrela de verdade. Se você olhar agora lá, se for de noite, você vai ver uma lua, sabia? Se você estiver vendo esse vídeo de dia, se você for olhar para o céu, vai ter um sol lá. Você sabia disso? Que tem um sol, tem uma lua de verdade? Pois é. Ainda que eles apontem para o Cristo, como diz lá em Colossenses capítulo 2, eles não são. Né? Apontar não significa ser. Apontar significa algo que existe diferente do segundo, mas que aponta para o segundo. Então, o que acontece? Esses luminares foram colocados ali como testemunho. E eu vou compartilhar com vocês esse texto aqui. Vamos lá. Ó. Jeremias capítulo 33, versículo 25 e 26 diz assim: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Então, o negócio é o seguinte: Deus fez uma aliança. Atenção, Deus fez uma aliança com o dia, com a noite. Ele colocou leis fixas no céu, ele colocou leis fixas da ciência na Terra. Exemplo, maré. Né? Exemplo, a Lua ela não cai na Terra. Né? Ela não cai na Terra, a Lua não cai na Terra. São as leis fixas, tá? Que Deus colocou. Né? A distância entre a Lua e o Sol, as leis fixas do céu, né? A chuva, né? O inverno, o verão, né? Existem leis fixas. E essas leis fixas, elas não podem deixar de existir porque foi uma aliança que Deus fez. Deus fez uma aliança também com a terra. Lembra lá de Gênesis capítulo 8, Deus fez uma aliança com a terra. Tá? Com o planeta. Deus faz aliança não é só com homens, não. Deus faz aliança com a sua criação inanimada também. E se ele desfizer desta aliança, que não vai partir da Lua, a Lua não vai dizer eu não quero mais ter aliança contigo. Né? A Lua não vai fazer isso. Mas se ele desfizer dessa aliança, então ele vai rejeitar a semente de Abraão, a descendência de Abraão, para que venha um que domine. Mas esse um já veio. Né? Esse um é Jesus, irmão. Esse um é o Cristo. Esse um é o Cristo. E esse um, ainda que você diga que seja a pessoa de Jesus, ele ainda não está governando, ele ainda não está reinando. Então, precisa dessa aliança permanecer. Só que não é só esse texto. Porque se você for ler só esse texto, você pode até contra-argumentar. Bom, então no dia que Jesus vier para reinar, aí, né,
acaba o compromisso que ele tem com o Sol e com a Lua. Acabou o compromisso. Não é isso que o texto está dizendo. O que dá a entender é que há uma permanência do reinado dele por causa da permanência da aliança de Deus. Mas, ainda que haja esse argumento que seja uma aliança temporal, vamos continuar lendo os outros textos. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, olha, aí já começa a gente já ter mais entendimento dessa aliança, olha só. Olha a aliança que Deus está fazendo. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, enquanto durar a terra. Aí quanto tempo vai durar a terra? Eclesiastes 1:4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aí, enquanto durar a terra, quanto tempo vai durar a terra? Vai durar para sempre. Deus vai restaurar a terra. Vai haver uma restauração da terra. Então, essa restauração da terra é uma prova irrefutável de que a terra durará para sempre. Então, enquanto durar a terra, né, quanto tempo vai durar a terra? Vai durar para sempre. Será que existem outros textos que comprovam a existência eterna da luz do sol? Vamos ler. Salmo capítulo 72, versículo 17. Subsista para sempre o seu nome e prospere, enquanto resplandecer o sol. Mais uma vez, por quanto tempo vai subsistir o nome do Senhor e vai prosperar o nome do Senhor? Não é para sempre? O próprio texto está dizendo, para sempre, enquanto resplandecer o sol. Então, a luz do sol vai sempre permanecer. Mas não diz lá que os poderes do céu serão abalados, não diz lá, né, que a lua se tornará como sangue, o sol tornará negro. Observa que as potências não somente dos céus serão abaladas, mas como as da terra também. E nem por isso a terra vai deixar de existir. Não é porque as potências dos céus foram abaladas que tudo que está no céu vai desaparecer. As potências do céu serão abaladas, sim, mas isso faz parte do processo de restauração. Deus está restaurando. O que está acontecendo é a restauração. Eu vou mostrar para você por que Deus está fazendo isso. Tá? Salmo capítulo 72, versículo 5. Ter-me-ão enquanto durarem o sol e a lua. Por quanto tempo? De geração em geração. De geração em geração. Por quanto tempo as nações, os homens, vão temer ao Senhor? Enquanto durar o sol e a lua. Isto é, ou seja, de geração em geração, para sempre. Pelos séculos dos séculos, de geração em geração. Em todas as gerações. Por todas as gerações. Esse texto, para mim, aqui é a pá de cal. Esse texto aqui, para mim, o Salmo 89, versículo 36 e 37, é o salmo que mostra realmente, de fato, ali, né, a existência eterna da luz e do sol. Veja assim, veja como está escrito. A sua semente durará para sempre. E o seu trono, tanto a semente quanto o trono, duram para sempre. Como o sol diante de mim. Como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Então, tanto o sol quanto a lua vai servir de testemunho fiel no céu. Para sempre. Está ali escrito. Então, esse texto aqui mostra, se ficou algum texto que, por um acaso, você ainda ficou meio assim, né, para acreditar, né? Esse daqui revela clarissimamente, que o sol e a lua é um testemunho fiel
para sempre. Para sempre. Está ali escrito: será estabelecido para sempre. Como a lua, como o sol. É a semente. Essa semente é a descendência que eu li lá de Jeremias 33. E a terra é aquela que nós lemos de Gênesis 8, que diz que vai durar para sempre. Então, enquanto durar a terra, e agora está me vindo um texto, porque pode alguém, né, perguntar assim: mas a terra que ele está falando aqui é aquela primeira terra, né? A segunda terra, não, pera aí. Um momentinho. Primeira terra e segunda terra não é uma outra terra. Porque se assim for, a promessa de Deus para Abraão, que ele iria dar a terra para sempre, cai na mesma hora. Porque o que Deus prometeu a Abraão é a terra das suas peregrinações, é a terra em que ele habitou, e não uma outra terra. Então, quando diz passou o primeiro céu, a primeira terra, passou aquele primeiro céu, a primeira terra dos 7 dias. Dos 7 dias. Fechou a semana, agora entramos no 8º dia. Entramos no reino eterno. Entende? Então, o primeiro céu e a primeira terra ainda tem morte, ainda tem pecado. Essa é a configuração do primeiro céu e da primeira terra. Então, o primeiro céu e a primeira terra, ela tem ainda características do mundo atual. O reino milenar é um reino de justiça e de paz, mas possui ainda características do mundo atual. Ainda vai existir cemitério. Você lê lá Ezequiel capítulo 38, 39. Tem cemitério ainda no reino milenar, tem cemitério. Vai ter coveiro, né? Vai ter gente julgando justiças e injustiças. Vai ter tipo como se fosse um sinédrio, está lá em Ezequiel, capítulo 40 a 48. Pessoas julgando os casos. Né? Porque vai ter pecado ainda. Tem punição, tem praga. As nações que não subirem a Jerusalém para adorar de ano em ano, virá sobre ela praga. Não vai ter chuva. Por que tem chuva? Porque as leis fixas que Deus estabeleceu permanecem. E por que tem chuva? Por que tem colheita, como diz em Isaías? Porque tem sol e lua. Por que tem colheita no reino milenar? Olha aqui o texto. Né? Enquanto durar a terra. Então, a terra do reino milenar, ainda que seja de um mundo vindouro, é a mesma terra. E a outra terra é a outra terra no aspecto espiritual e não no aspecto físico. É o mesmo planeta. O planeta é o mesmo. É a terra que Abraão peregrinou. O planeta é o mesmo. Agora, o seu estado de dimensão mudou totalmente, porque a Terra nunca experimentou o Pai habitando em toda a sua plenitude aqui na Terra, junto com todas as miríades aqui na Terra. Então, a primeira Terra e o primeiro céu nunca experimentou isso. Mas o segundo céu e a segunda Terra vai experimentar essa convergência de céu e terra juntos ali. Eu estou explicando isso porque pode alguém dizer, né, que é uma outra terra, mas não é uma outra terra, tá? Então, Deus ele restaura o sol, ele restaura a lua. Na medida que ele restaura o sol, ele restaura a lua, é isso que acontece no reino milenar. Ó, Isaías capítulo 30, versículo 26. A luz da lua será como a do sol. E a luz do sol, e a do sol, né? 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Então você veja aí que está mostrando que por que aconteceu aqueles abalos sísmicos no céu e na terra, tanto nas estrelas, quanto na lua, quanto no sol. Porque Deus está restaurando. Ele restaurou. Deus abalou a terra lá no dilúvio, mas não vem uma outra terra. É a mesma terra restaurada. Agora não é só a terra, é terra e céu. Mas os elementos
de pecado serão queimados, mas a criação de Deus permanecerá. Aquilo que Deus criou permanecerá e será restaurado. É o período da restauração de todas as coisas. E aí a lua vai brilhar como a do sol, ou seja, você vai saber que é noite, mas você não vai precisar nem de uma lâmpada para poder iluminar o chão, porque mesmo sendo de noite, você está vendo que é noite, a luz do sol vai brilhar tão forte que vai estar claro demais para você não ter a necessidade de ter luzes no planeta durante a noite, tá? E o sol vai brilhar mais ainda, certo? Essa restauração. Agora, olha que interessante, porque no reino milenar, Deus estabeleceu o sol e a lua. Houve um estabelecimento aí do sol e da lua. Deus estabeleceu o sol e a lua para sempre, e agora restaurados. E você veja aqui que no reino milenar e no reino eterno também, meu irmão, tem dia e noite. Claro que tem dia e noite. Tem dia e noite porque está ali escrito que a lua e o sol é para sempre. Ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite. Serão atormentados para tudo sempre. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebe o sinal do seu nome. Então, quando fala nem de dia nem de noite, tá? Aquele lago de fogo e enxofre que está em Edom, no reino milenar, a gente entende que esse lago de fogo e enxofre está aqui na Terra. Está aqui na Terra, né? Está ali em Edom, mostra a localização. Né? Mostra a localização ali, está ali em Edom. E o que acontece? Dia e noite tem ali em Edom. Tem ali em Edom. Só que no reino eterno, como a Nova Jerusalém estará aqui, e essas dimensões dela ultrapassam Edom, e tem que ultrapassar, porque o que Deus prometeu a Abraão é do do Egito até o grande rio Eufrates, então toma o espaçamento de Edom. Então, toda aquela terra que Deus prometeu para Abraão, no reino eterno, isso vai se cumprir, e toma Edom. Então, Edom, o lago de fogo e enxofre já não fica mais ali. Onde é que fica? Não sei. Não sei onde fica. Mas ele está dizendo dia e noite, por quê? Porque ainda existe dia e noite. Mas aonde existe dia e noite, se na Nova Jerusalém não tem dia e não tem noite? Vamos ler aqui o texto de Apocalipse 21, 25. Ó. Aliás, não tem dia, não tem noite, não. Tem dia, tá? Tem dia, mas não tem noite, olha só. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Ali na Nova Jerusalém não haverá noite. Na Nova Jerusalém não haverá noite. Por que não haverá noite? Não haverá porque na terra toda terá noite, mas ali não. Não faz sentido ele falar ali não haverá noite, porque na Nova Jerusalém hoje não tem noite mesmo. Porque hoje tem noite na Nova Jerusalém? Não tem noite na Nova Jerusalém. Né? Mas é porque não haverá noite, porque quando ela descer, em toda a terra haverá noite, mas ali não. Por que isso? Eu vou te explicar isso. Segura um pouquinho, olha só. Vamos continuar lendo. Ó. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Então você veja e perceba o seguinte, né? Ali naquela cidade, preste atenção, na cidade não tem noite. Na cidade, ela não tem noite por quê? Porque o Senhor é que ilumina a cidade. O Senhor é que ilumina. É o Senhor que está iluminando aquela cidade ali. Agora, fora da cidade tem noite. Tem dia e tem noite.
A gente viu as promessas. Ah, não, mas isso aqui é para a igreja. Bom, eu entendo que a Nova Jerusalém, ela aponta para a igreja sim, tá? Aponta para a igreja. Porém, se você diz que a Nova Jerusalém é a noiva e a noiva é a Nova Jerusalém, né? São as duas coisas juntas, então são as duas coisas juntas. Não pode a igreja não receber mais a noite, como está ali não haverá mais noite, né? Ali não haverá mais noite. A igreja não terá mais a noite e a cidade ter. Não. Os dois não têm, nem a igreja e nem a cidade. A igreja não terá mais noite, né? E a cidade não terá noite. Não pode a igreja ter noite, né? O que é a igreja ter noite? Né? A igreja passa, vamos simbolizar aqui, vamos fazer uma simbologia, né? A igreja não resplandecer essa glória, né, de um corpo glorificado. Então agora nós teremos um corpo glorificado, beleza? Tá, ok. Mas sim, ao mesmo tempo, a Nova Jerusalém também não pode ter noite. A Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, ela não pode, né, ter dia e ter noite, e a noiva não ter noite. Não casa. O que é a Nova Jerusalém é a igreja. O que é a igreja é a Nova Jerusalém. Então, se a igreja que somos nós não temos noite, então a Nova Jerusalém também não pode ter noite. E aí segue-se a pergunta. Olha aí, ó. Isaías, capítulo 66, versículo 22 e 23. Porque como os novos céus, perceba que isso aqui é no reino milenar, novos, né? No reino eterno é novo, é um só, porque fundiu. Aqui são novos, ainda existe primeiro, segundo e terceiro céu. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa descendência, posteridade, né? E o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne, ó, para você que não acredita que no reino milenar vai ter gente com carne, tá aí, ó, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aonde é que eu vou adorar o Senhor na lua nova? As nações, aqui está falando das nações, né? Onde é que as nações, né, os da carne ali, né, vão adorar ao Senhor? Nos dias de sábado e nos dias da lua nova. Aonde? Onde é que em Zacarias 14 diz que é para adorar? Em Jerusalém. Então, em Jerusalém haverá dia e haverá noite, porque em Jerusalém, no reino milenar, se estará comemorando as festas. Ó, vai ter festa de lua nova, está escrito, vai ter sábado, vai ter tabernáculo, vai ter Páscoa, que Jesus falou. Vai ter Páscoa. Vai ter lua nova. E quem é que faz os moedos para isso tudo? São as leis fixas. Então, em Jerusalém, e as profecias falam de Israel, da sementeira que terá lá, da colheita que vai ter em Israel. Tem colheita e tem sementeira por quê? Por causa da luz do sol e da luz da lua. Então, é impossível eu atrelar, a Nova Jerusalém descendo no reino milenar, se na Nova Jerusalém não tem noite. Se não tem noite, não tem sábado. Se não tem noite, não tem lua nova. Lua nova num lugar, no dia que não tem noite. Que absurdo. Se não tem noite, como é que fica? Então, no reino eterno, dentro da Nova Jerusalém, aí faz todo sentido que a Nova Jerusalém desce, dentro da Nova Jerusalém não tem noite, e a gente não vê textos, não temos textos que vai falar no reino eterno sobre a dinâmica ali, né, dentro da Nova Jerusalém. Como que vai ser, como que vai trabalhar. Aí a Bíblia não se cala, a Bíblia dá poucos detalhes sobre isso. Mas nesses poucos detalhes já temos muita informação. E uma dessas informações é que na Nova Jerusalém não tem noite.
Se na Nova Jerusalém não tem noite, então na Nova Jerusalém não pode ter uma comemoração de sábado, de lua nova, porque não tem noite. Como é que eu vou comemorar a lua nova sem noite? Como é que eu vou comemorar festas de Páscoa no entardecer, né? Comemorar o sábado na virada do dia, se não tem noite na Jerusalém? E lembra que eu atrelei, hein? Eu atrelei a Nova Jerusalém à igreja. Eu não deixo de crer nisso. Só que temos que ser fiéis ao texto. Se na igreja não haverá mais noite, na Nova Jerusalém também não pode ter. Tá? Não é só na igreja que não tem, na Nova Jerusalém tem. Não. Nos dois não tem. Está lá escrito. Porque um é o espelho do outro. Tá? Um reflete o outro. A cidade é tanto literal como ela aponta para a igreja. Porque ela é a nossa mãe. Então tá tudo uma coisa só. Então na Nova Jerusalém não tem noite e nós também não temos mais noite. Pronto, né? Fechou. Por isso ela não pode vir no reino milenar. Porque se ela vem no reino milenar, todas as profecias no tocante às festas, às estações e à lua e ao dia que tem na Jerusalém, elas perdem o sentido total. Porque a Jerusalém daqui do reino milenar vão precisar da lua e do sol para fazerem os moedes das festas e das estações e da sementeira, que está ali na cidade, até o do sábado. Tem que ter a virada do dia por causa do sábado. E no reino eterno? No reino eterno é outro papo. No reino eterno, a Nova Jerusalém desce, ela descendo, não tem dia e noite dentro da Nova Jerusalém, só entra na Nova Jerusalém quem tem o nome escrito no livro da vida. Isso é um outro detalhe que a gente pode abordar depois. E do lado de fora estão as nações, que vai ter, segundo a aliança que Deus fez com a lua e com o sol, vai permanecer para sempre como testemunha fiel no céu. Gente, não encaixa isso que eu estou falando? Será que é um absurdo isso que eu estou falando? Esse recheio de textos que nós estamos lendo aqui, eles são textos difíceis de se assimilar? Não são. Então, nós temos o compromisso aqui no canal com o Seminário do Reino. O Seminário do Reino, aquilo que Deus nos revelou, as 4 dimensões, o reino de Deus, o 7º dia e o 8º dia, ele é espinha dorsal do que nós ensinamos aqui, ele é espinha dorsal. Preste atenção, é espinha dorsal. São elementos inegociáveis. Isso é o reino. Falar sobre isso é falar sobre o reino. E nós vamos continuar defendendo o reino, defendendo a palavra, defendendo, né, o que está escrito clarissimamente, como você pôde ler aí nos textos que eu apresentei para você. Amém? Qualquer dúvida que você tiver, meu irmão, coloca aqui, escreve, bota as caras, né? Faça uma pergunta, não tenha receio de fazer essa pergunta, não. Coloca aqui, pergunte, fale, participe, né? Coloque o que você não entendeu, mas sem filosofia grega romana. Coloca os textos bíblicos. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.